A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa noite, amém? Glória a Deus por mais esse domingo que o Senhor nos concedeu, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, até aqui o Senhor nos tem providenciado todas as coisas, e se estamos aqui é porque o Senhor tem sido bom para com a nossa vida e para com a nossa casa, amém? Tem dois avisos aqui importantes. Primeiro deles, temos esse mês de missões. Missões está no coração de Deus. A igreja que tem o propósito de divulgar, de compartilhar os testemunhos, de estar se envolvendo em missões, é uma igreja abençoada. Jesus valoriza, Jesus ama aquele que tem o desejo no coração por missões. E nós vamos ter um alvo para esse mês de maio, que a partir da quinta-feira agora, até o final do mês de maio, talvez até o primeiro domingo de junho, nós vamos estar ofertando por missões. O nosso alvo será R$ 2.500 até o início de junho. Se você tem no coração o desejo de ofertar, você sabe que o trabalho, ele é um trabalho transparente da missionária Isabel, que sempre ela filma todos os recursos que são entregues, ela sempre divulga, e ela deve estar trazendo para sábado que vem tudo que foi realizado da campanha passada. Eu tenho a certeza que nada se perde, mas tudo se aproveita no reino de Deus. Os irmãos do país que ela vai necessitam, não só para a sua igreja, mas para um povo muito desamparado. E eu creio que Deus vai colocar no seu coração um desejo nesse mês de maio de ofertar aquilo que o seu coração colocar. Amém? A partir de quinta que vem, então, nós já teremos uma caixinha diferente aqui, e você pode também ofertar para missões. Segundo aviso, nós temos o nosso trabalho também de casais. Ontem tivemos aqui um trabalho muito abençoado de casais. Quem não veio perdeu, foi uma bênção. A ministração, a palestra do pastor Fábio, que esteve aqui. Tivemos mais de 20 visitantes das igrejas de Cosmópolis, também estiveram aqui conosco. Foi muito bom, foi excelente para o nosso crescimento e aprendizado espiritual, amém? Temos também o nosso trabalho de casais no próximo mês de setembro. Vamos ter ali alguns dias excelentes também, que vamos ouvir, vamos estar ali no Hotel Fazenda. E se você ainda tem o desejo, não dê o seu nome para o seu Ideobrando, com a dona Claudete, que estão à frente desse trabalho de casais, amém? Glória a Deus. Eu estou querendo começar uma classe de batismo no terceiro domingo deste mês de maio. Se você ainda não é batizado nas águas, fale comigo para que nós possamos agendar o seu nome. Vamos à palavra de Deus. Eu convido você, a igreja, que abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo número 24, verso número 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso número 13. Deus tem falado desde o início desse culto, através da primeira pessoa que já tem começando o culto, orando pelo culto, na ministração do louvor. Deus tem falado e Deus tem confirmado essa palavra para essa noite, para a nossa vida. Diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia,
2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, aproximadamente 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Amém? Tema da nossa mensagem nessa noite: o tempo de Deus na minha vida. O tempo de Deus na minha vida. Amém? Senhor Jesus, nessa noite, Tu nos trouxeste mais uma vez nesta casa de oração, Pai. Neste culto em que estaremos aqui celebrando a vida, celebrando a Santa Ceia, Pai. Pai, nós te pedimos que a Tua palavra, ela venha mais uma vez falar aos nossos corações aqui nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha ministrar, tocar, imprimir na nossa vida tudo que o Senhor tem para falar nessa noite, Pai. Pai, nós estamos diante de Ti, porque cremos que Tu falas, que Tu se revelas através da Tua palavra, Pai. Por isso, Senhor, nos abençoa nessa noite. Eu tão somente Te louvo e já Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por essa noite. Irmãos, vamos participar de um momento muito especial da Santa Ceia. Esse texto fala da ressurreição de Jesus Cristo. Fala de um momento em que Jesus estava quase subindo, mas existiam alguns propósitos ainda que ele precisava realizar aqui na terra. E um deles se diz respeito a esses 2 discípulos. Esses 2 homens que andaram com Jesus 3 anos e meio. Esses 2 homens também compartilharam dos milagres. Esses 2 homens também viram Jesus agir, viram Jesus operar, viram Jesus fazer grandes coisas naquele tempo. Eu me perguntei,
para o Senhor: Pai, por que esse texto está aqui? Somente o evangelista Lucas colocou ele na palavra. Somente esse homem trouxe para nós, e se ele trouxe é porque Deus tem para nos falar alguma coisa muito importante nesse texto. Quando eu olho para a vida desse texto, eu vejo que Jesus se preocupou com esses dois homens. Jesus viu que eles estavam voltando para Emaús, indo para uma aldeia pequena, voltando para as suas cidades, seu lugar, mas não estavam voltando alegres, eles estavam voltando tristes, decepcionados, eles estavam voltando de uma forma diferente. Jesus se preocupa comigo e com você, quando o nosso coração, ele se coloca desta forma. Jesus se preocupa quando nós não estamos verdadeiramente da forma que Ele quer com que nós estejamos. Neste momento, estes homens estavam decepcionados. A Bíblia diz no verso 21, depois de conversar com Jesus, eles disseram assim: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois disso, já é o terceiro dia que tais coisas aconteceram. 3 dias, irmãos, 3 dias foram suficiente para 2 discípulos tomarem uma posição: vamos voltar, vamos para Emaús. Eles estiveram com Jesus, talvez passou a sexta-feira, na expectativa de ver alguma mudança, de acontecer alguma coisa, e não aconteceu. Passou o sábado, quem sabe Jesus faz alguma coisa, acontece alguma coisa, não aconteceu. Passou o domingo, e eles disseram: vamos embora, vamos voltar para os nossos lares, para a nossa casa, para a nossa vida. Irmãos, você sabe por quê que eles voltaram? Há algo aqui que Deus quer falar conosco nessa noite, e eu peço a você, esteja muito atento àquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar com você nessa noite. Eles não estavam entendendo o tempo de Deus naquela época. O tempo de Deus. Porque na cabeça desses 2 discípulos, Jesus era um profeta. Na cabeça desses 2 discípulos, ele deveria redimir Israel. Na cabeça daqueles 2 discípulos, Jesus tinha que fazer uma revolução, Jesus tinha que libertá-los da opressão dos romanos, Jesus tinha que fazer um grande reboliço no meio de Israel, no meio do povo. Na cabeça deles, eles esperavam algo errado, e Jesus muitas vezes ele se coloca diante de nós, porque Jesus quer desconstruir conceitos que nós criamos ao longo da nossa caminhada. Jesus estava com esse propósito, porque ele, quando viu aqueles 2 homens voltarem, eles não estão do jeito que eu quero, eles não receberam o ensinamento da forma correta, eles não receberam a palavra que eu falei durante todo esse tempo.
eles não estavam entendendo o tempo de Deus para aquela época. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo um tempo imediatista. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão com muitos problemas na sua vida, as pessoas não estão mais suportando os momentos em que estão vivendo. E eu às vezes me pergunto para o Senhor: Senhor, será que nós estamos compreendendo verdadeiramente o tempo que o Senhor colocou na minha vida e tem colocado no tempo dos nossos amados irmãos? Será que nós estamos entendendo os propósitos de tudo que nós estamos passando? Jesus estava lá, conceitos errados. Jesus estava querendo reconstruir um novo conceito para aqueles dois homens que estavam desiludidos. Eu muitas vezes me pergunto, por que Jesus se coloca com eles? Eles tiveram tempo de aprender, eles foram instruídos, eles estavam juntos. Talvez Jesus tivesse outros propósitos maiores do que este, mas Jesus não quer que nenhum homem e que nenhuma mulher que esteve ao seu lado caminhe da forma errada. Jesus quer verdadeiramente construir valores conforme a sua palavra nos ensina, porque eles esperavam algo espetacular, esperavam algo que Jesus não prometeu, esperavam alguma coisa que Jesus não iria fazer. Jesus, em certo momento, ele chegou e ele fez o seguinte ensinamento para o seu povo: o reino dos céus é comparado a uma pequena semente que é enterrada e depois cresce. Jesus começa a fazer uma comparação muito importante para nós que estamos como igreja nesse tempo. Porque quando Jesus disse que o reino dos céus é comparado com uma semente, Jesus está querendo dizer que a nossa vida muitas vezes começa com coisas simples, começa com coisas pequenas e elas vão crescendo. As mudanças vão ocorrendo. Jesus pode até realizar um grande milagre, algo muito espetacular, mas normalmente não é assim. Normalmente a realidade da vida com Jesus, as mudanças com Jesus, elas vão acontecendo gradualmente na nossa vida. Jesus se preocupou e se preocupa comigo e com você. Porque nós muitas vezes caminhamos acreditando em muitas coisas que Jesus não disse, falando de muitas coisas que Jesus não falou, e nós estamos vivendo um evangelho de muitas facilidades sendo pregado em muitos lugares, um evangelho de trocas, um evangelho que vai dizer que se você for uma pessoa fiel, Deus vai te dar casas, Deus vai te dar carros, Deus vai te dar um monte de coisas, e se isso não acontece na tua vida, não é real. Jesus jamais prometeu isso, irmãos.
Jesus disse que a vida cristã, a vida de um homem, é como se lançasse uma semente, e ela vai brotar, e ela vai crescer, mas tudo com o tempo. Tempo. Por isso que a palavra de Deus nos diz lá em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de plantar, há tempo de regar, há tempo de colher. Há um tempo na nossa vida. Há um tempo em que nós passamos, em que Deus vai trabalhando, Deus vai lapidando, Deus vai construindo o seu caráter, Deus vai fazendo de nós homens e mulheres especiais no reino de Deus. E eu pergunto para você essa noite, qual é o teu tempo que você está vivendo hoje? Qual é o seu tempo que você está vivendo hoje? Eu me lembro, há muitos anos atrás, Deus nos deu 3 filhos pequenos e nós tivemos que praticamente criá-los de uma vez só. Foi um tempo duro, mas foi um tempo de ensinamento. Foi um tempo em que eu e a pastora tivemos um crescimento. Nós não podíamos participar de muitas coisas, mas era o tempo de Deus, o tempo de aprendizado, o tempo de ensinamento. E Deus foi ministrando, Deus foi falando, e os filhos cresceram, e Deus já nos levou para um tempo diferente, um tempo agora de proclamar, um tempo de liberar a palavra, um tempo de abençoar, um tempo de estar trazendo uma palavra de Deus ao coração de vocês. Há um tempo na nossa vida, na minha vida, há um tempo na sua vida. Jesus sabia que esses 2 discípulos estavam no tempo errado, estavam com conceitos errados, tinham uma visão errada da obra, do que Jesus estava querendo realizar na terra. Eles só pensavam, e os judeus até hoje esperam, um Jesus vindo com grande poder, com fogo, um Jesus que vem para derrotar os seus inimigos. Quando eu olho para essa palavra, eu muitas vezes me pergunto, quantas vezes nós lutamos contra o tempo de Deus na nossa vida? Quantas vezes nós muitas vezes ficamos sufocados, estressados, tristes, porque não entendemos o tempo de Deus na minha vida e na sua. Muitas vezes mascaramos aquilo que vivemos, queremos mostrar ao outro, queremos mostrar às outras pessoas aquilo que eu vivo, que eu sou feliz e você não é. Não é desejo de Deus, como não era desejo de Deus para com estes homens. O desejo de Deus é que você seja feliz, o desejo de Deus é que você viva a vida cristã lindamente na sua presença. O desejo de Deus é que você flua pelo Espírito de Deus, que você tenha unção, que você tenha graça, que você seja uma testemunha fiel, que você viva nesse tempo mostrando as obras do Senhor a cada dia da sua vida. O tempo de Deus é algo lindo na nossa vida, porque nós precisamos vivenciar esse momento em que Deus está querendo nos colocar esse tempo nas nossas mãos. Esse tempo é um tempo
de mostrar o amor de Jesus para as outras pessoas. Esse tempo é um tempo de construção. Nós olhamos para muitas vidas e vemos que muitos, em vez de se unirem, se espalhem. Muitos, em vez de permanecerem, fogem. Sabe o que Jesus esperava desses dois? Que eles estivessem reunidos com os outros discípulos. Mas o conceito que eles receberam, que eles criaram, fez eles, vamos voltar para Emaús. Os outros estavam reunidos, mas estes saíram de Jerusalém com um conceito errado. Tempo de Deus na minha vida. O que eu tenho feito desse tempo que Deus tem me dado? Eu estava vendo uma ilustração de uma história de que um homem bem-sucedido financeiramente, um americano, foi certa vez num dos portos ali do México, de uma cidadezinha pequena, e ele encontrou ali um mexicano trazendo alguns peixes, atum amarelo, um atum muito procurado naquele tempo. E aquele americano começou a ter uma conversa com aquele homem mexicano e disse: quanto tempo você gastou para pescar esses atuns? Foi pouco tempo, disse ele. Muito bem, que atum bonito. E o americano conversou novamente aquela conversa com ele e disse a ele: mas e o que você faz o resto do seu tempo? Olha, o resto do meu tempo, eu fico com a minha esposa, brinco com os meus filhos, eu vou numa aldeiazinha aqui perto, todas as noites, e toco violão com os meus amigos, bebo um pouco de vinho. A minha vida é toda cheia. O americano olhou para ele e falou assim: mas eu me formei em Harvard. Harvard era uma das maiores instituições de ensino do país, do mundo, né? E eu posso falar uma coisa para você? Se você trabalhasse um pouquinho mais, você poderia comprar outro barco, um barco maior. E ele, certo? E aí? E aí você, com esse outro barco maior, você poderia comprar outros 2, 3 barcos. E você começaria a crescer. Muito bem. E depois? Bem, depois você seria um homem que poderia mudar para o México, abriria uma empresa, você seria uma pessoa revendedora, estaria produzindo, revendendo todo o seu peixe, você seria um empresário, você seria bem-sucedido, e você começaria a ser um homem de muito sucesso. Muito bem. O pescador mexicano perguntou para ele e disse assim: quanto tempo vai durar isso? Eu deixar aqui, ir para o México, depois ter que ir para Los Angeles, depois vou para Nova York, vou ser um grande empresário, vou ser um homem
de sucesso. E quanto tempo vai demorar isso? Olha, isso deve demorar uns 20 anos por aí. 20 anos. Tá certo. Tá, e depois dos 20 anos? Bem, depois dos 20 anos você vai mexer com ações, você vai ter muito dinheiro, e você vai ser bem, muito bem. E depois? E depois você vai se aposentar. E depois que você se aposentar, você vai para uma vilinha, e você vai pescar, e você vai se encontrar com a sua esposa, vai passear com ela, vai brincar com seus netos, e depois você vai lá naquela aldeiazinha, com seus amigos, e vai tocar violão com eles, vai se alegrar com ele, tomar o seu vinhozinho. A Bíblia não fala, o relato dessa história, ele não diz qual foi a resposta do homem. Mas uma coisa, essa história me chamou a atenção. Será que o que nós estamos fazendo? Será que aquilo que a gente está fazendo, o tempo que Deus colocou na minha mão, o tempo que Deus colocou na minha vida, não é um tempo da alegria? Porque cuidar da esposa, cuidava dos filhos, se alegrava com os amigos, estava presente com todos, e tudo isso ele ia perder, mas no fim da vida dele, ele ia voltar a ser aquilo que ele já era, aquilo que ele já tinha feito, aquilo que ele se alegrava. Irmãos, o mundo diz que tempo é dinheiro, mas a palavra de Deus nos diz que tempo é vida. Tempo é vida para mim e para você. Tempo é vida para se alegrar. Tempo é vida de nós estarmos juntos, nos alegrando com os nossos amigos, curtindo os nossos filhos, nossos netos, curtindo com os nossos amigos, estando presente a cada dia, e não há coisa melhor, coisa mais gostosa, coisa mais feliz, de que estarmos juntos, unidos nesse propósito. O que eu tenho feito do meu tempo? O que você tem feito do seu tempo? Esses dois homens estavam andando com Jesus, e quando chegaram num determinado momento, Jesus começou a ensinar as Escrituras. Preste atenção, porque eles não estavam entendendo, e Jesus disse desde o início do Velho Testamento aquilo que ele era o Messias, que ele estava esclarecendo toda a palavra para aqueles dois discípulos, mas eles ainda estavam cegos, eles não conseguiam enxergar, eles caminhavam, mas caminhavam com os olhos fechados. E diz a palavra de Deus, que quando Jesus entrou na casa deles, entrou e partiu o pão, os seus olhos se abriram, e eles enxergaram que era Jesus. E a partir daí, um novo tempo começou na vida daqueles dois. Um novo tempo. Porque você sabe o que eles fizeram? Imediatamente, de noite, que era difícil viajar naquele tempo, era perigoso, deixar os seus parentes, deixar os seus amigos, imediatamente voltaram para Jerusalém.
E diz a palavra, sabe o que? Verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde estavam reunidos os 11 e os outros com ele. O propósito de Deus era unir os seus discípulos. O tempo que o Senhor queria para eles era um tempo de união, um tempo de paz, um tempo de alegrias. O propósito de Deus começou a operar, um novo tempo começou a tocar o coração deles, quando eles perceberam a importância daquilo que Jesus ministrou aos seus corações. Começaram a ver a vida de uma forma diferente, porque da tristeza gerou alegria, da decepção eles foram renovados, daquela caminhada de tristeza, daquela caminhada depressiva, um novo tempo começou na vida deles. Diz o autor, um grande poeta: o segredo do tempo não é correr atrás das borboletas, mas é cuidar do jardim, porque assim elas vêm até você. Qual é o seu tempo que você está vivendo nessa noite? Talvez você chegou aqui com um tempo de tristeza, um tempo de decepção, um tempo em que você não compreende o operar de Deus, você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida. Mas Jesus, essa noite, Ele está falando para você nesse lugar. Ele está ministrando ao teu coração e ao meu, porque Ele falou comigo primeiro. Nós precisamos saber o tempo em que estamos vivendo, porque senão você corre o risco de você ficar pelo caminho, você corre o risco de não entender o meu propósito, você corre o risco de ser afetado pelas desilusões da vida. O tempo que o Senhor queria para estes homens era que eles estivessem unidos, os discípulos estivessem juntos, estivessem na mesma unção, na mesma graça, na mesma alegria, porque Jesus tinha ressuscitado, e o maior presente que Deus quer receber de você é com que você sinta alegria e prazer no coração, porque é Ele que tem feito você um abençoado nesse tempo, é Ele que tem mudado a tua história, é Ele que tem aberto as portas para que você seja o homem e a mulher de Deus que você tem sido nesse tempo. Aleluia! O tempo de Deus na minha vida tem que ser um tempo de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quantas pessoas estão andando de cabeça baixa, quantas pessoas que estão decepcionadas com Deus, porque não entende. Quantas pessoas que estão com a sua fé adormecida como estes homens. Jesus quis levantar, Jesus quis fazer com que eles tivessem sua fé renovada, porque já não acreditavam em mais nada, estavam perdidos,
Mas Jesus se preocupou com eles como Ele se preocupa comigo e com você. Ele não quer com que você saia de Jerusalém, Ele não quer com que você saia do caminho para Emaús com os conceitos errados. Ele não quer com que você vá para os caminhos largando da posição firme da palavra de Deus no seu coração. Nessa noite, vamos voltar para Jerusalém. Vamos voltar para onde tudo começou. Primeiro amor. Um momento em que você se alegrava com os irmãos, você dava risada sem saber. Você estava com a situação financeira difícil, você estava com um momento tão delicado, mas você nem se importava. Mas Jesus é o meu supridor. Jesus vai abrir essa porta, Jesus vai mover os céus, o meu milagre vai chegar, a promessa que Deus fez vai valer. O tempo de Deus, para minha e para a sua vida é esse: despertar uma fé adormecida. Você não pode ter uma fé adormecida, você tem que ter uma fé viva, uma fé real, uma fé que move montanhas, uma fé que faz você caminhar na certeza de que você não está vivendo sozinho, de que você não está nesse mundo por acaso, mas eu sou um propósito do Senhor nesse lugar, eu sou um propósito grande do Senhor nesta cidade, eu sou testemunha viva do que Ele já fez na minha vida, e Ele vai me usar. Esses 2 discípulos testemunharam do que Jesus tinha feito, falaram o que Ele disse no caminho, o que a palavra de Deus começou a arder no coração deles, e eles começaram a sentir algo diferente, irmãos. O tempo do Senhor na minha vida e na sua tem que mudar. Jesus quer que nós vivamos desse jeito, a olhar para a vida, olhar para a minha casa, olhar para os meus e começar a declarar com alegria o que Jesus tem feito. Começar a olhar para as coisas do Senhor e dizer: Deus vai mudar isso, Deus vai transformar isso, Deus vai fazer algo lindo nisso, essa porta vai se abrir. O tempo do Senhor, para nós que estamos vivendo hoje, é um tempo de união, nós zelarmos uns pelos outros, orarmos uns pelos outros, nos alegrarmos uns com os outros e testemunharmos do que Deus tem feito para com a minha vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: Deus tem um tempo novo para você. Deus tem um tempo novo para você. Deus tem um tempo novo para você. Chama o grupo de louvor rapidamente, vem aqui à frente. Deus tem um tempo novo para você. Tira essa cara amarrada aí e dá um sorriso para o teu irmão que está ao seu lado. Dá um sorriso para ele. Dá um sorriso para ele. Deus tem algo novo para você. Aleluia.